Meus amigos, vocês estão bem? Estamos de volta para mais um vídeo de Direito Constitucional para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos ainda no artigo 5º da Constituição, estamos falando de remédios constitucionais, mas antes dos remédios constitucionais eu vou te falar de um outro remédio, que é um remédio para sua revisão, que é exatamente a minha turma de exercícios. As turmas sempre estarão abertas, são R$ 10 por mês. E você tem o direito de ter acesso a todo o conteúdo que eu já produzi até hoje. Se você quiser isso, você vai pagar R$ 10 para cada um dos meses anteriores. Então nós temos de abril, maio, junho e agora julho. Se você quiser entrar para ter acesso a tudo, você paga R$ 10 para cada um desses meses e nos outros meses você sempre vai pagar apenas R$ 10. Eu tenho ficado muito feliz com o retorno positivo, até surpreendentemente positivo, das pessoas que estão nas turmas de exercício, as pessoas têm gostado bastante e isso para mim é um motivo de grande alegria. Eu tenho certeza de que se você entrar você vai conseguir fazer uma boa revisão dos conteúdos. São questões, são 20 questões, eu mando para você na sexta essas 20 questões e depois no domingo eu mando um vídeo exclusivo só para vocês que estão pagando. E esse vídeo ele tem os comentários das questões e é claro, por vezes dentro dos comentários a gente ainda faz algumas outras inserções que eu entendo que são importantes, tá? R$ 10 por mês. Se quiser, me manda uma mensagem aqui embaixo aqui no meu WhatsApp, tá? Então, a gente vai começar, a gente vai voltar aqui para o artigo 5º da Constituição. A gente está agora no inciso, eu vou falar do inciso 71. Ó, a gente já falou de remédios constitucionais, a gente falou do habeas corpus, sobre liberdade, a gente falou do habeas data, então a gente falou sobre a liberdade de locomoção no habeas corpus, sobre o, falamos sobre os seus dados estarem livres no habeas data, então questões relacionadas a dados. Falamos do mandado de segurança e dissemos o seguinte, olha, quando não for o caso de habeas corpus e nem de habeas data, a gente vai usar o mandado de segurança. E também falamos do mandado de segurança coletivo, que é a mesma ideia de também garantir um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas data, mas em que você tem várias pessoas já buscando esses direitos. Aí você, por economia, o que você faz? Você usa de uma grande instituição para buscar defender esses interesses. A gente falou sobre partidos políticos com representação no Congresso Nacional, tem legitimidade para fazer esse mandado de segurança coletivo, e também associação sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e todos esses na defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Então, agora a gente vai entrar no artigo 71. Também é um remédio constitucional. Ele diz assim, ó, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, então a falta de uma norma, olha que coisa interessante, falta de uma norma regulamentadora torne inviável. O inviável o que é? É sem condições de ser utilizado na prática. Então, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável, torne sem condições de ser utilizado na prática o quê? O exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então veja só, uma coisa muito importante. Quando você tem o direito líquido e certo, quando existe a norma e o poder público está desrespeitando a norma, a gente fala no cabimento de mandado de segurança. A gente acabou de ver aqui em cima, ó, cabe mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo. Então existe o direito e o poder público está desrespeitando esse direito. Já no mandado de injunção, a ideia principal é a seguinte: o poder público não fez a norma. O poder público não autorizou, não elaborou nenhuma norma que tratasse daquela questão. Então, o ponto importante, já vou fazer aqui uma comparação, observação. Quando existe, olha só, quando existe a norma e o poder público a descumpre, estamos diante de mandado de segurança.
Claro, se não for habeas corpus ou habeas data, lógico, né? Estamos compreensivos quanto a isso. Agora, quando não existe a norma, portanto, há falta de norma regulamentadora, estamos diante do caso de mandado de injunção. Olha que coisa interessante. Então, o mandado é uma ordem judicial, né? Então, eu vou buscar do Poder Judiciário uma ordem para assegurar o meu direito. Mandado de segurança. Na outra situação, é a falta da norma. Então, não foi criada uma norma. Então, sempre que ficar faltando uma norma, o poder público tinha que elaborar uma norma. Professor, mas como que eu sei que o poder público tinha que elaborar uma norma? É fácil você entender. Você, quando lê a Constituição, em vários casos, a gente até já disse o seguinte, ó, tal coisa será nos termos da lei, ou será regulamentado por lei, ou lei específica dirá sobre tal coisa, ou nos termos de lei complementar. A própria Constituição dá os sinais, dá os caminhos de que para certos direitos não basta que isso esteja escrito na Constituição. Será necessário também que o poder público faça uma lei para regulamentar aquilo. Então, qual a ideia? No mandado de injunção, eu estou diante de alguma coisa que a Constituição me deu como direito para ser protegido, mas o poder público não fez a lei quando a própria Constituição diz que ele deveria ter feito. Olha que coisa diferente, né? É um negócio até um pouco mais profundo isso, né? Então veja só, quando eu tenho o direito líquido e certo, quando está isso expresso em uma lei, numa norma, o que eu faço? Um mandado de segurança. E quando não há essa lei? Quando não há essa lei, eu preciso entrar com um processo para forçar o poder público a criar essa lei. E o nome disso é mandado de injunção. Agora, é claro que essa lei tem que ter a ver com algumas questões muito profundas. Então, olha só, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável, ou seja, sem condições de ser aplicado, o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas. Prerrogativas são o conjunto de direitos, né? Então, quando você fala de prerrogativas, você fala conjunto de direitos inerentes, ou seja, relacionados à nacionalidade, soberania e cidadania. Então veja que coisa, o que vai definir para você se o caso é de mandado de injunção é essa expressão aqui. Falta, ausência mesmo, né? Falta é não existência, inexistência de norma regulamentadora. Não há norma regulamentadora e eu estou sendo impedido de exercer o meu direito, porque o poder público, ao invés de ficar se preocupando com o que é importante, estava se preocupando com o que não é importante e perdendo tempo com bobagem. O poder público não fez a norma, então eu tenho o direito de bater a porta do Poder Judiciário e dizer o seguinte, ó, juiz, tem uma coisa, hein? Eu tenho um direito que está na Constituição. A Constituição disse que aquilo seria regulado por meio de uma lei, mas o poder público não fez essa lei. E eu quero agora que você, juiz, você, Poder Judiciário, obrigue o poder público a fazer essa lei. Porque quando ele fizer a lei, eu vou passar a ter direito de exercer, de realmente tornar viável os meus direitos. Olha que coisa louca. Então a Constituição, ela traz um remédio contra as pessoas que estão descumprindo a lei. É um mandado de segurança, por exemplo. Mas também a Constituição traz um remédio para quem é meio paradão, para quem sequer fez o que era sua obrigação, para quem não fez o que deveria ter feito. E qual é a ideia? Se não existe uma norma, e de novo, como que eu vou saber qual é essa norma? Eu vou saber olhando para a própria Constituição.
A Constituição vai dizer para você, ela vai dizer assim, olha, tal coisa vai ser regulamentada nos termos de lei. Aí eu vou procurar essa lei, cadê a lei? Não existe, não fizeram. Puxa, mas eu queria exercitar esse meu direito, direitos e liberdades constitucionais que estão na Constituição, e também os direitos, as prerrogativas que eu tenho relacionadas à minha nacionalidade, à soberania nacional ou à minha cidadania. Então eu processo o Estado, por meio, eu entro com um advogado, faço um processo, busco do Poder Judiciário uma declaração de que o poder público está em falta. O poder público está inerte. O poder público deveria ter feito uma norma e não fez. Isso é o mandado de injunção. Se não houvesse já uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, uma possibilidade sobre isso seria o caso de greve do servidor público. Você se lembra que a greve do servidor público ela deve ser regulamentada por meio de lei específica. Então imagine que eu sou um servidor público e quero fazer greve, mas não existe essa lei específica. Eu poderia entrar com um mandado de injunção para que isso fosse resolvido. Porque se o poder público, e como não fez, o poder público não fez até hoje uma lei que trate da greve para os servidores públicos. Então qual é o ponto? Nessa situação, se eu me sentisse prejudicado, eu poderia fazer um mandado de injunção. Por quê? Porque a Constituição disse assim, a greve será exercida nos termos da lei específica. Eu vou procurar a lei específica, eu não acho. Então existe uma falta de norma regulamentadora. Não foi criada a lei. Se não foi criada a lei, o meu direito de greve está sendo inviável. Eu não consigo exercer o meu direito de greve. Qual é a resposta que eu poderia ter para este caso? A utilização de um mandado de injunção. Veja, essa questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal por meio de uma outra ação, mas eu estou te dando a título de exemplo porque isso poderia ser tratado, se não tivesse sido tratado pelo Supremo Tribunal Federal, isso poderia ter sido tratado por meio de um mandado de injunção. Então apenas para que a gente tenha a exata dimensão, quando existe o direito líquido e certo, quando você diz que existe o direito, você diz isso porque já existe a norma. Então é o caso de mandado de segurança. Quando não existe a norma, eu estou diante do mandado de injunção. Portanto, todos esses remédios constitucionais, eles são feitos por meio de um processo na justiça. Mas o ponto mais importante é esse, você compreender do que se trata o mandado de injunção. Tá? Então esse é um ponto importante. Então, só retomando, de remédios constitucionais que nós já vimos. Habeas corpus, que pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo para evitar que eu seja preso ilegalmente. Repressivo quando a pessoa já foi presa ilegalmente. Ok. Temos também o habeas data. E o habeas data tem duas possibilidades de utilização. A primeira delas, para você simplesmente ter conhecimento dos dados relativos à sua própria pessoa, a pessoa do impetrante. E a segunda situação é para a finalidade de retificar, de mudar alguns dados. Ponto. Habeas corpus vimos, habeas data vimos. Aí vamos para o mandado de segurança. O mandado de segurança serve para proteger um direito líquido e certo que não está protegido pelo habeas corpus e não está protegido pelo habeas data. E nessa situação, o direito líquido e certo é um direito existente, é um direito que você pode, de uma simples leitura, entender que aquilo é realmente direito da pessoa, e aí você tem a ideia de que existe alguém cometendo algum ato com ilegalidade ou com abuso de poder. Neste caso do mandado de segurança, qual a ideia? Você vai proteger alguma coisa que não tem a ver com a liberdade e não tem a ver com os seus dados pessoais. Falamos também do mandado de segurança coletivo, que tem a mesma ideia do mandado de segurança normal. Você tem um direito líquido e certo, mas aí você quer proteger um grupo maior de pessoas. Aí você faz isso por meio de um partido político com representação no Congresso Nacional, ou você pode fazer por sindicatos, entidades de classe e associações constituídas há pelo menos um ano, na defesa dos interesses desses próprios associados. Tá? Essa é a ideia. E aí agora, neste vídeo, nós vimos o quê? Outro remédio constitucional, que é o mandado de injunção.
Se no mandado de segurança existe o direito líquido e certo, no mandado de injunção não existe esse direito. No mandado de injunção, eu estou atrás de uma decisão judicial que vai mandar o poder público criar aquela norma. No mandado de segurança, eu tenho a norma. No mandado de injunção, eu não tenho a norma e estou buscando o poder judiciário exatamente para que o judiciário obrigue que o outro poder faça aquela norma. Essa é a ideia. Tá? E é claro, o mandado de injunção tem a ver com a impossibilidade, com a inexistência de uma norma, e essa norma impede que você exerça algum direito, direitos e liberdades constitucionais ou suas prerrogativas, o seu conjunto de direitos relacionados à sua vida no quesito de nacionalidade, soberania ou cidadania. Tá bom, meus amigos? A gente vai voltar em tantos outros vídeos. Eu agradeço muito a todo mundo que está aqui. Agradeço a todo mundo que curte, que comenta, que compartilha, todo mundo que assiste às propagandas, porque isso me ajuda bastante. Você não tem noção de como isso ajuda o canal a crescer. Eu fico muito feliz. Você sabe, eu adoro estar aqui. Se você quiser entrar na turma de exercícios, o meu número de WhatsApp está aqui embaixo, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos. De novo, eu adoro estar aqui. Tchau!